Olá, amigos! Olá, amigas! Tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse momento, meu amigo, minha amiga, você que está aí, que está no seu celular, né, com o seu notebook, no seu PC mesmo, né? As pessoas estão na internet que hoje faz parte do cotidiano do ser humano, né? Assim como a energia elétrica e a água, a internet ela se tornou indispensável em todas as áreas, né? Principalmente na área de lazer, né? De benefícios. E um dos benefícios que a gente pode ter é estar aqui se comunicando e compartilhando uma mensagem, uma palavra de Deus, uma palavra que vai edificar você, a sua casa e a sua família. Seja bem-vindo, essa Rede Noronha, ela tem o propósito de pregar o evangelho, né? Ela tem o seu clichê, o seu jargão, é missão, propósito e valores, isso mesmo. Dentro da Rede Noronha a gente está falando sobre fé e sobre ciência, né? Sobre salvação dentro da palavra de Deus, no evangelho, e também sobre a ciência, aquilo que nos cerca, aquilo que a gente observa, né? Empiricamente detecta na natureza, no cosmos e na vida. Vamos adentrar dentro da palavra de Deus? Hoje o tema é a respeito de nova vida. Como funciona a tentação? Essa história de tentação é antiga, né? Desde lá dos primórdios, né? Da criação, do princípio ali, em Gênesis, nós vemos o casal que Deus fez e a Bíblia ensina, né? A teologia cristã ensina a respeito da queda desse casal, a tentação e a queda. Como funciona a tentação? O texto que eu vou usar é Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Ela perguntou. Respondeu a mulher: a serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: Com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe, no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu dele e deu ao seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Pergunta da minha mensagem hoje: como funciona a tentação? A resposta está nesse texto aqui, né, em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. A tentação é um convite à desobediência à vontade de Deus. Quando lemos o relato da primeira tentação da história, podemos entender como funciona esse processo de convite ao mal. Preste bem atenção e aprenda a seguir, a fugir, perdão, da tentação. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, do capítulo 10, ele fala assim que não vem tentação sobre nós senão humana, mas fiel é Deus que junto com a tentação dá escape, ou seja, o ser humano fraqueja, não se esforça, não resiste. Então eu vou ler aqui, vou narrar essa história que conta, né, dos nossos primeiros pais, do primeiro casal que morou nesse planeta aqui, e o que aconteceu, a história, né? Tem muita gente que escuta falar, contos daqui, contos ali. Tem que ouvir a Bíblia, a palavra de Deus, né? O texto sagrado. Gênesis, que relata, né? A Gênesis significa início. O início da criação, o início de tudo que Deus fez, o início do primeiro casal e tudo o que aconteceu. Preste bem atenção e aprenda a fugir da tentação. Como funciona a tentação? Distorção da palavra de Deus. No versículo 1, a serpente muda o que Deus disse. Você sabia que o primeiro intérprete da Bíblia Sagrada foi o diabo? Porque Deus falou, deu uma ordem para o casal. Não coma. Tá aí, né? Um pomar recheado de fruta para vocês aí, se alimentar, saborear, experimentar. Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, não coma e não toque nela, porque no dia que você comer e tocar, certamente morrerá. Mas nós vemos aqui, quando a serpente chega com tentação,
ela distorce a palavra de Deus. A serpente muda o que Deus disse. Nós vemos aqui, ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, foi assim que Deus disse? Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Perguntou. Você vê que interessante, né? Nós temos que tomar cuidado. Dentro do sistema religioso, igrejas que eu falo, todas que tem no Brasil, então a gente tem que conhecer a palavra de Deus para a gente examinar realmente se Deus é Deus que está usando aquele homem, é Deus que está usando aquela mulher. Nós temos que ter fé, acreditar na palavra de Deus, dar voto de confiança, mas isso não faz com que a gente seja ignorante. Muitas pessoas decepcionadas com Deus no sistema religioso, frustradas, e entrou no conto do vigário, entrou no conto da sereia, né? Foi encantado pelo canto da sereia, né? A teologia da prosperidade é um canto da sereia, chama as pessoas, vem que você vai ficar rico, você vai ter carro, você vai ter casa, você vai prosperar abundantemente, e o Senhor Jesus e os apóstolos, o evangelho, não ensina nada disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não cair no canto da serpente, na distorção da palavra de Deus. Atenção dada ao mal. Eva aceita dialogar com a serpente, no versículo 2. Respondeu a mulher à serpente. Eu não gosto, sinceramente, né? Eu já expulsei demônio, lidei com demônio. Expulsar, é fazer uma oração, é ler a palavra e repreender o inimigo. Então, esse negócio de ficar dando conversa para Satanás, para o diabo, ficar entrevistando o capeta ainda, igual a gente vê em muitas igrejas aí, viu? O demônio, eles são mentirosos, o diabo é o pai da mentira, está escrito em João capítulo 8, versículo 44. O que eu vou conversar com o mentiroso? Porque eu sei que ele é mentiroso. Então ele só vai mentir. Então, por que eu vou dar diálogo? Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Aqui está falando para a gente fugir da tentação, presta atenção, e aprenda a fugir. A tentação, atenção dada ao mal. Eva aceita dialogar com a serpente. Não tem nada que dialogar, você está vendo a aparência do mal ali. Você pode transgredir a lei de Deus, desobedecer a Deus, cair numa tentação, cair num pecado grave, adultério, roubar, matar, entrar numa emboscada, numa enrascada, dá lado, né? A gente escuta tantas vozes hoje em dia, em vez de escutar a voz de Deus. Então vamos tomar cuidado, né? Atenção dada ao mal. Você está dando, em vez de dar atenção para a palavra de Deus, a Bíblia fala assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Deus está falando através dos evangelhos, né? Através do Novo Testamento, através da palavra de Deus, através dos pregadores, homens e mulheres, com compromisso, pessoas de índole verdadeiramente que experimentaram o evangelho em suas vidas e se converteram realmente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para não dar atenção para o mal. Vamos dar atenção para Deus e para a sua palavra. Negação explícita da palavra de Deus. No versículo 4, a serpente afirma que Deus mentiu. Disse a serpente à mulher, com certeza não morrereis. Se Deus Criador, o Todo-Poderoso, que criou os céus, a terra, tudo que está no Gênesis ali, o jardim do Éden, o casal, falou, não toque, que no dia que vocês tocarem, vocês vão morrer. Aí vem a serpente, vem o tentador, vem aquela conversa fiada, né? Aquela conversinha, né? Doce, suave. Falam que o diabo, ele não aparece num ser total como ele é, feio, horroroso, ridículo, né? Ele vem com um sapatinho de algodão. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá vigilante. O Senhor Jesus falou para a gente vigiar. Vigiar, orar, ser prudente, né? Ser prudente, a gente tem que ser uma pessoa prudente, tá ligada, né? Com o que está acontecendo no ambiente, na casa, na família, né? Com os filhos, na sua igreja, se você é um líder, se você é um empresário na sua empresa, a gente tem que estar tá ligado, entendeu? Negação explícita da palavra de Deus. A serpente afirma que Deus mentiu. Quem mente é o diabo. João 8,44. Ele é o pai da mentira. O Senhor Jesus falou. Então a gente detectando a mentira. E a mentira tem perna curta, né? As pessoas vêm aí com somebody loves, que né? Até pregadores se dizem homem de Deus, né? Vai ver a praticidade de vida não tem nada a ver. Nega a eficácia. Questionamento da bondade de Deus, versículo 5. A serpente sugere que Deus exige obediência, porque deseja o nosso mal e porque é egoísta. Na verdade, Deus sabe, olha o que a serpente falou no versículo 5 do capítulo 3. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comer deste fruto, vossos olhos se abrirão, sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Serpente tentadora maldita, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Questionamento da bondade de Deus.
A serpente sugere que Deus exige obediência porque Deus deseja o nosso mal e porque é egoísta. Deus coloca o caminho da bênção e o caminho da maldição. A escolha é nossa, o ser humano tem isso. Livre escolha. Eu opto. Eu sou corintiano, poderia ser palmeirense, são paulino, santista. Então o ser humano escolhe. Eu escolhi essa camisa preta, esse relógio aqui, esse óculos, né? A minha aliança que está aqui. Eu tenho só essa aliança, né? Já tive duas já. Mas eu escolhi para colocar, às vezes eu tiro a aliança, porque de repente o tipo de serviço que você está fazendo pode enroscar. Então, mas eu gosto de estar com aliança, né? Quando eu estou pregando, quando eu saio com a minha esposa. É um símbolo isso aqui, né? Porque tem muita gente que usa isso aqui e não tem compromisso nenhum, né? Isso aqui é um símbolo. Então, mas a gente tem que ser honesto, verdadeiro, com aquilo que a gente professa, crê e acredita. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A serpente afirma que Deus mentiu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade. Deus é verdade. É a verdade que derruba por terra toda mentira. Né? Essa mentira de Satanás caiu por terra e todo mundo sabe que foi uma mentira o que a serpente falou. O encantamento dos sentidos toma o lugar da palavra divina. Eva concentra-se na beleza do fruto e esqueceu-se de Deus. Olha que texto para a gente andar, comentar e falar, né? O que você está encantado, meu amigo, minha amiga? Você está encantado com as promessas de um líder religioso? Você está encantado com uma moça que você conheceu? Você, moça, está encantado com um rapaz bonitão, né? Que você conheceu na academia? Então vamos tomar cuidado, vamos vigiar, vamos dar ênfase para a vontade de Deus. É a vontade de Deus que prevalece na nossa vida. Na vida do cristão, na vida do homem, da mulher de Deus, daquele que tem propósito com Deus, daquele que quer entregar a sua vida a Cristo, entender o plano salvífico de Jesus em nossas vidas. Então nós devemos dar ênfase para Deus. Hoje tem uma igreja, um sistema religioso dentro as igrejas, a maioria, né, neopentecostal, que fica chamando as pessoas para isso, campanha daquilo, ato profético, campanha não sei do que, prosperidade não sei da onde, esquece de ensinar a pessoa a se arrepender dos seus pecados, né? Confessar a Cristo, conhecer a palavra de Deus, entender que é um compromisso, é um arrependimento, é uma metanoia que nós precisamos ter. Arrependimento no grego é metanoia, mudança de mente, de atitude. Então eu estou num caminho. Esse caminho que eu estou levando é um caminho de pecado, o pecado é o Senhor da minha vida, eu me arrependo, entrego a minha vida a Cristo. A Bíblia fala que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos que receberam, deu o direito de ser chamado filho de Deus, pertencer à família de Deus. Né? Tem um dito que fala que todo mundo é filho de Deus. Não é, são criação. Filho de Deus é quem entrega a vida a Jesus. Se arrepende, tem um arrependimento, tem uma metanoia, e entrega, confessa, Romanos capítulo 10. Se confessares a Jesus, né? Se confessares a Jesus com a sua boca e com o seu coração, creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Eu vejo, sabe, eu tô careca de escutar aí na internet, no Facebook, no Instagram, quase que todo dia. Morreu, descansou, descansou. E Jesus, o que que fez? Se todo mundo descansou, descansou aonde? A perdição é terrível da alma, a Bíblia enfatiza isso. Salvação é com Cristo, é entrega a Cristo, é se arrepender dos seus pecados e entregar a vida a Cristo. Morreu, descansou, não descansou não, querida. Viu, querida? Você que, para todo mundo, você escreve lá, ó. Descansou, morreu, descansou, partiu com o Senhor. Será? Ou então nós estamos brincando de ser cristão. Jesus brincou de vir aqui, nascer no ventre de Maria, pregar 33 anos, entregar a sua vida, separar 12 discípulos, trazer o evangelho. Então, isso daí o que? Joga fora? Descarta? Não. Se morreu sem Cristo, sem confessar a Cristo como Senhor e Salvador, vai para a perdição eterna. Vai receber a segunda morte. A Bíblia fala, enfatiza. Nós temos que ter o nosso nome escrito. Isso é sucesso. Ter o nome escrito no livro da vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está entendendo como evangelho, né? O evangelho não pode ser diluído, o evangelho é um só. É o poder de Deus. E o evangelho nos resgata do cativeiro cultural. Você pode morar na Índia, no Chile, no Peru, no Brasil, na Bolívia, na Venezuela, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, no Nepal. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Jesus é o único caminho que nós vamos até Deus. João capítulo 14, versículo 6. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém desse planeta vai até Deus se não for
por intermédio de Jesus. Vamos tomar cuidado com esse encantamento, encantamento de religião, encantamento de falso profeta, encantamento de tantas promessas de homens e mulheres que não têm compromisso com a palavra de Deus. Adão e Eva se encantou. E o que aconteceu? Maldição para o planeta. Maldição, efeito dominó. Por que existe tanta maldade no planeta, tanta morte, tanta desgraça, tanta destruição, tanta peste, tanta fome, tanta gente passando necessidade? A desobediência. Deus, ele preza mais pela obediência do que pelo sacrifício. Não adianta você fazer um sacrifício, irmão. Olha, eu acredito que se você não tiver com o coração nisso, agora as pessoas quando depositam o coração e fazer uma campanha na minha igreja, vai ganhar uma casa, vai ganhar um carro, vai ganhar uma viagem. Não vai ganhar nada. Deus não é Deus de berganha. Deus é Deus que ele ordena a bênção. A bênção está sobre Jesus. Você entregou a sua vida a Cristo, então a bênção está direcionada na sua vida. Você se tornou uma pessoa abençoada. Cair na tentação é acompanhado de uma atitude de propagação do mal. Eva convidou Adão a compartilhar do mal. Meu Deus do céu, estou aqui pregando, ensinando e vou continuar até o resto da minha vida. Mas quantas pessoas que convidam gente? Homem casado convida para ir em boate, motel, né? Casa da luz vermelha, zona que fala, antigamente falava zona, né? Boate, hoje se fala boate, é mais chique. Mas um homem casado não tem. Um homem cristão casado, o que vai fazer no lugar desse? Vai praticar o adultério. Meu Deus do céu! Eva convidou o marido dela para praticar o mal. Meu Deus, vamos parar e pensar, gente. O que é isso? Não, eu sou casado, eu tenho 2 filhos, eu tenho compromisso diante de Deus, tenho compromisso com Deus, né? Com a minha esposa, com meus filhos, com a minha casa, com a minha família. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus tem esse compromisso. Ah, vamos lá, fazer um happy hour, as colegas de trabalho, vamos lá, tomar uma cervejinha, né? Bater um papo, e chamar as pessoas para conhecer a palavra de Deus, falar que Jesus é o Salvador do mundo, que as pessoas precisam se arrepender, entregar a sua vida. João capítulo 3 fala: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado todo. Por isso que não tem esse negócio de descansar. Todo ser humano que vem para você já vem com uma sentença de condenação. Vem com a semente do pecado e com uma sentença de condenação do Criador. Que palavra pesada, mas está na Bíblia. É a Bíblia que ensina a palavra de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Sabe? Que tipo de evangelho nós estamos levando? Que tipo de evangelho eu e você estamos levando? É um evangelho com compromisso com Deus, com a sua vontade? Ou é um evangelho com compromisso com os bens materiais, com as coisas materiais supérfluas, que é para a gente usar e administrar, não ser senhor da minha vida? A minha casa bonita não pode ser senhor da minha vida, senão se torna um ídolo na minha vida. Né? Aquilo que eu tenho, os bens materiais, né, que eu adquiri com o trabalho meu, da minha esposa, não pode se tornar um ídolo no meu coração. Tudo aquilo que é ídolo ocupa o lugar de Deus. A gente tem que tomar cuidado, irmãos. A vida cristã é séria, é maravilhosa. É bênção, né? Qualidade de vida, vida abundante, mas é séria. Então Deus advertiu esse casal aqui. Não toque, porque o dia que vocês tocaram, o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Aí eles comeram, desobedeceram. Aí o Criador vem e dá a sentença, né? Dá a sentença para o homem, dá a sentença para a mulher e dá a sentença para a serpente. Então é isso, o texto está ensinando como funciona a tentação. Então vamos vigiar, né? Paulo fala para a gente não ignorar os ardis de Satanás. A Eva ignorou. Cair na tentação é acompanhado de uma atitude de propagação do mal. Eva convidou Adão a compartilhar do mal, compartilhar do pecado. Você, meu amigo pregador, pastor, líder, cooperador, ancião, homens de Deus que pregam o evangelho, né? Padres, homens que têm a vocação, o chamado de Deus, que pregam o evangelho genuíno. Vocês estão convidando as pessoas para aceitarem a Cristo, entregar a vida a Jesus? Para se tornarem salvas, né? Família de Deus, povo zeloso de boas obras, a qual Jesus vai vir buscar? Ou vocês estão convidando as pessoas para festinhas, né? Para coisas legais, mas tudo coisa supérflua desse mundo, coisas corriqueiras que passam. A gente faz parte, né, dessas coisas da vida, mas a gente deve priorizar o reino de Deus. Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 33, para a gente buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus mandou a gente amar a Deus de todo o nosso entendimento, entendimento de intelectualidade, é o pensar seu.
O que você pensa 24 horas por dia? Ou você só pensa em Deus na hora que você vai na igreja, na hora que você pega a Bíblia na sua casa, de todo o seu entendimento. Paulo fala para a gente levar a nossa mente em obediência à vontade de Cristo. Então, Cristo é Senhor da nossa vida. Cair na tentação leva à autossuficiência, versículo 7. Depois de pecar, o primeiro casal não se volta para Deus, mas procura resolver o problema sozinho. Eu estou encerrando, vou dar aqui o término. Então, o ser humano não é autossuficiente. Lá no Salmo 90, versículo 10, até foi tema de uma mensagem minha, fala que o homem vai viver 70 a 80 anos. Passou disso é câncer e fado, nós vamos morrer. Nosso corpo vai morrer, o coração vai parar de funcionar, vai parar de bater, você não vai falar mais, não vai ouvir, não vai interagir mais com as pessoas. E daí, meu amigo? Qual é a sua esperança? A vida não tem sentido, como prega o niilismo, né? Morreu, acabou, como diz o ateísmo, ou a gente acredita na bendita esperança de ressurreição, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e nós também temos essa promessa. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, é vã, é inútil a nossa pregação. Mas detalhe, ele ressuscitou, é um fato. A gente pega aí, né, os historiadores, homens, arqueólogos e tantos homens fora da Bíblia Sagrada e confirma realmente, né, que houve um Cristo crucificado, um Cristo ressurreto. Então a ressurreição de Jesus é verdadeira para o cristão. Eu creio do fundo do meu coração, como diz Romanos, né? Paulo falou, se com tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você precisa crer que Jesus é o Salvador, você precisa crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Essa é a nossa bendita esperança maravilhosa do cristão, né? A gente vive, está inserido nesse planeta, vivendo, casando, dando em casamento, criando filhos, vivendo em sociedade, trabalhando, mas a nossa esperança é a ressurreição dentre os mortos, é a promessa do Senhor Jesus, é a promessa da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. Então eu preciso de Jesus, de Deus. Jesus, como homem, como servo de Deus, como diz o Evangelho de Marcos, ele falou: Senhor, seja feita a tua vontade. É a vontade de Deus que prioriza. Existem três vontades, né? Existe a vontade de Deus, aqui nesse texto. Houve a vontade da Eva e houve a vontade de Adão. Mas nós devemos obedecer à vontade de Deus. Deus falou que não toque, não coma, e vocês vão morrer. Aí vem a tentação, vem o tentador, que todo mundo recebe tentação, viu? Não, não é o caso específico aqui do caso de Adão e Eva, mas igual eu falei, você recebe um chamado para trair a sua esposa, recebe um chamado para trair o seu esposo, você se vê diante de uma situação, um trabalho, em algum lugar que você pode pegar um dinheiro X e ninguém está vendo, Deus está vendo, Deus vê tudo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, estar percebido, né? Como funciona a tentação. O diabo vem, a gente não pode ignorar a tentação, detectou a tentação. Tem uns caras que é assim, né? Ah, não, eu trabalho com as mulheres, lá só eu de homem, na repartição, já vi uma pregação a respeito disso. Aí eu tô cheio do Espírito Santo. Tome cuidado. A tentação e a queda de Sansão, o homem mais forte da Bíblia, foi mulher. Eu não estou falando que, fica morrendo de medo. Então, mas, amigo, se você discerniu, teve o discernimento, então viu a aparência do mal, a sutileza, né? Satanás vem sutil, de maneira sutil, detectou, fuja. Não adianta bater no peito, eu vou. Você vai? Vai sim. Tome cuidado, viu? Onde você vai? Vai que nem Adão e Eva aqui, desobedecer a Deus. Foi então essa mensagem que eu tinha no dia de hoje. Como funciona a tentação? Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. A tentação é um convite à desobediência à vontade de Deus. Quando lemos o relato da primeira tentação da história, podemos entender como funciona esse processo de convite ao mal. Preste bem atenção e aprenda a fugir da tentação, amigo. Da tentação, amiga. Não brinque com o pecado, não, viu? Quem brinca com o pecado se lasca. Quem viu aquela história, brincar com fogo? Quem brinca com fogo, o que acontece? Se queima. Vamos buscar a vontade de Deus, orar, aprender de Deus, ler a tua palavra, né? Bem-aventurado aquele que lê Apocalipse 1:3. Leia a palavra de Deus, amigo, amiga. Eu vou bater nessa tecla até eu morrer. É tão bom, é maravilhoso ler a palavra de Deus, conhecer, né, a vontade de Deus, o propósito de Deus. Se encha do conhecimento de Deus,
Busque no seu entendimento, no seu pensar, né? Amar Deus de todo entendimento. Paulo fala, levando a mente à obediência de Cristo. Adão e Eva vacilaram. Vamos tomar cuidado, né? Deus é misericórdia, é perdão, é amor, mas Deus é justiça. Deus praticou justiça com o casal aqui. Nossa, como Deus é Deus. Ele é o Criador, né? Ele nos fez, né? Estamos aí vivendo, respirando, comendo, bebendo, usufruindo desse planeta, passando lutas, adversidades, mas vivendo. Nós estamos vivendo nesse planeta. Tivemos a oportunidade de viver. Vinha a vida, né? Entender isso. E como os entendemos? Buscando a vontade de Deus dentro da sua palavra. Leia Gênesis capítulo 3. Leia Gênesis inteirinho, 1, 2, 3, para que você venha entendendo, venha xingar, ofender, blasfemar. Fala tanta coisa, né? As pessoas são tão desbocadas, né? Na vizinhança, no dia a dia, né? Nas filas de loteria, de supermercado, tantas filas aí. Em vez de falar coisa que edifica, só fofoca, só calúnia, só maledicência, é só reclamação. Vamos louvar e adorar a Deus. Vamos glorificar esse Deus maravilhoso que nos fez a sua imagem e semelhança, que tem um propósito na sua vida. Você precisa entender. Parar de bater cabeça e entender o propósito de Deus na sua vida. Deus abençoe. Fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.